Em volta do trono de Deus existe um arco-íris? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Como eu faço em todos os vídeos, nós vamos estudar parte por parte do versículo e a parte estudada eu vou deixando na cor amarela. Lembrando que todos os slides que eu apresento, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos para a primeira parte do versículo. E esse que estava sentado era semelhante. Como nós aprendemos na aula passada, neste capítulo 4, quem está sentado no trono é Deus Pai. Já no capítulo 5, nós vamos aprender que é Deus Filho, Jesus Cristo. Mas, como existem alguns intérpretes que dizem que quem está sentado no trono é Jesus, para nós isto não importa, porque nós cremos na doutrina da Santíssima Trindade. E o que ensina a doutrina da Santíssima Trindade? Que existe um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E com apenas 4 textos bíblicos é possível provar com clareza essa doutrina. Vamos ver estes versículos? O primeiro deles está no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Observe: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, só existe um Deus. Nós somos monoteístas. Ocorre que este único, quando nós estudamos a língua original do Antigo Testamento, o hebraico, nós vamos ver que é o único de unidade composta. Ocorre também que no hebraico não está de maneira explícita a doutrina da Trindade. Nós aprendemos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, quando o texto diz: disse Deus. Está no singular, só tem um Deus. Mas depois vem: façamos o homem. Esse façamos está no plural. E nós sabemos que as três pessoas da Santíssima Trindade participaram da nossa criação. Deus Pai, o Espírito Santo, nós vemos logo no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. E Jesus, quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no primeiro capítulo, nós vemos ali de maneira clara e explícita que Jesus participou da nossa criação. Agora, observe esse próximo texto. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O texto está falando de maneira clara e explícita que Deus é Pai. Mas observe, primeira carta que João escreveu, o mesmo João que escreveu o Apocalipse e escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas. E nesta primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, olha o que ele diz, inspirado pelo Espírito Santo. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Percebeu? O texto está falando com todas as letras, de forma explícita, que Jesus é Deus verdadeiro. Agora, vejamos a pessoa do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. O texto diz no versículo 3 que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E no quarto versículo diz que ele mentiu para Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Logo, existem três pessoas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E também já aprendemos que o Espírito Santo desceu para habitar na igreja no dia de Pentecostes. E João foi tomado pelo Espírito Santo, foi arrebatado pelo Espírito Santo. E Jesus é que mostra a visão para João. E nesta visão, o Pai está sentado no trono. Viu como ficou fácil entender? Agora, o grupo que nega a pessoa do Espírito Santo e nega que Jesus é Deus Todo-Poderoso, aí não tem como entender o livro de Apocalipse, como também nós já aprendemos que só entende o livro de Apocalipse a igreja, porque este livro foi dado para a igreja. E a igreja entende porque a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Portanto, o Espírito Santo habita em nossas vidas. Vamos em frente. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. É verdade que nem todos os teólogos piedosos que têm compromissos com a palavra de Deus tem a mesma interpretação para estas pedras preciosas. Porém, em um ponto, todos concordam que o livro de Apocalipse é rico em simbolismo. Também concordam, é claro, que Deus é Espírito. Portanto, estas pedras preciosas representam a glória de Deus. Neste ponto, todos concordam. Vou repetir, as pedras preciosas que nós vimos representam a glória de Deus. Vamos em frente. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Bem, aí nós encontramos o termo arco-íris. E como interpretar arco-íris aí no texto? De novo, o texto trabalha com simbolismo, mas quando nós vamos lá no Antigo Testamento e lemos no livro de Gênesis sobre o dilúvio, nós vemos que o arco-íris foi um pacto que Deus fez com Noé. Foi uma aliança que Deus fez com Noé. Então, este arco-íris lá aponta o quê? Uma promessa que Deus fez. E no Apocalipse também, ele aponta promessas de Deus para a igreja. Até mesmo os rabinos, embora o judaísmo não aceite o Novo Testamento, mas os rabinos, quando interpretam arco-íris no Antigo Testamento, interpretam como a manifestação da glória de Deus. Vamos ver o texto do Antigo Testamento sobre o arco-íris? Gênesis capítulo 9, versículos 12 e 13. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Percebeu?
Então, arco-íris é um sinal de aliança, arco-íris é um sinal de promessas. E é assim que os teólogos, os intérpretes do livro de Apocalipse entendem o arco-íris como promessa de Deus, como também a manifestação da glória de Deus. Olha que bênção! Percebeu como é importante estudar o livro de Apocalipse? Lembrando que no primeiro capítulo nós estudamos a introdução, no segundo e no terceiro sobre as igrejas da Ásia Menor e também interpretamos cada igreja num período da história e nos dias atuais nós encontramos todos aqueles ensinamentos, as falhas e os acertos na igreja dos nossos dias. E no capítulo 4 e 5, como nós aprendemos, são visões introdutórias. Estas visões, agora elas ocorrem no céu. Veja que houve uma mudança da terra para o céu. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse, versículo por versículo. E todos os versículos estudados até agora, eles estão disponíveis aí no canal, no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Se você perdeu alguma aula, vale a pena assistir às aulas anteriores. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.